Oi, crianças! Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde e boa noite para quem está assistindo à noite. Então, hoje é a nossa lição de número 11, que é Jesus é poderoso. A gente já está terminando a nossa lição, tá? Já é a 11ª. E daqui a pouquinho a gente vai trazer outras novidades para vocês. Espero que a próxima lição a gente já esteja juntinho na nossa salinha, tá? A leitura bíblica se encontra em Lucas, do capítulo 4, e também tem o capítulo 7. O capítulo 4 é o verso 38 e 39, e o capítulo 7 é o verso 11 e 17. Se tiver muito barulho um pouquinho aí, eu escutando outra voz da pessoa falar, é porque o meu irmão tá gravando aula. Então vamos lá, memória em ação. Para Deus, tudo é possível. Que se encontra em Mateus, capítulo 9, verso 26. Então vamos repetir? 3, 1, 2, 3. Para Deus, tudo é possível. Então você com certeza já ouviu falar: para Deus nada é impossível. Quer dizer a mesma coisa. Impossível. Para você, o que é impossível? Eu voar. Ou você voar. Alguém voar. Alguém que não tem poder voar. E nós sabemos que a única pessoa que tem poder é o nosso Deus, não é? Então, há coisas muito impossíveis. Eu mover esse corpo com o poder da mente, ó. Foi? Acho que não. Então, isso é impossível. Então, eu levantar essa revista com o poder da mente, ou com... Sabe o que eu quero? Levanta a revista vai fazer assim. Não. Então, isso são coisas simples. Mas outra coisa mais impossível, eu curar alguém. Vamos ver, será que eu posso curar uma pessoa que não anda? Será que eu posso curar uma pessoa muito doente? Não, nem eu, nem você, nem ninguém. A única pessoa que pode fazer coisas impossíveis é Deus. E por isso que está escrito em Mateus, capítulo 19, verso 16. Para Deus, tudo é possível. Então, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, quando quer e quando bem entender. Então, vamos para a nossa lição? Vamos lá. Certa vez, Jesus e seus discípulos foram até uma sinagoga. Você sabe o que é uma sinagoga? Vamos lá. Quem souber, digita aqui no comentário e coloca antes de ver o que é a sinagoga, né? Vamos lá. Sinagoga era um lugar onde o povo judeu ia para aprender a respeito dele. De quem? De Deus. Depois de ter visitado a sinagoga, Jesus foi até a casa de Pedro. Talvez já estivesse perto da hora do almoço e todos estavam com fome. Porém, chegando à casa de Pedro, não havia nada para comer. Geralmente, quem cozinhava para eles era a sogra de Pedro. E, de repente, ela estava muito doente. Então, ela que cuidava da comida. E ela estava muito doente. Vou passar aqui a próxima cena. E explicando aqui uma imagem aqui da sinagoga no tempo de Jesus. Olha só como é que era, gente. Aqui, ó, era uma construção feita de pedras, né? Que nem naquela época eram pedras enormes, né? Que nem hoje em dia. E durava bastante tempo. O material feito nessa época durava bastante tempo. Então era assim uma sinagoga. As pessoas se reuniam, geralmente eram os sacerdotes que explicavam, eram os sacerdotes que ensinavam, né? Os sacerdotes e os sacerdotes, eles ensinavam da palavra de Deus. Eles que tinham acesso a aprender a palavra de Deus, né? Então você está vendo aí a imagem de uma sinagoga, o lugar onde eles iam aprender a palavra de Deus. E hoje a nossa sinagoga é a nossa EBD. É o lugar onde a gente vai toda manhã para aprender da palavra de Deus. Vamos lá. Então Jesus foi até a cama dela, colocou as suas mãos sobre ela e ordenou que a febre fosse embora. Ela estava muito doente. Quem já teve febre aí? Eu já tive. Eu já tive muitas vezes febre. Só que ela estava com uma febre muito forte. Ela estava quase morrendo. Então Jesus foi lá e colocou a mão sobre ela e ordenou que a febre fosse embora. Na mesma hora a mulher foi curada. Jesus é poderoso. Ele continua curando as pessoas doentes, pois ele não mudou. Então, ainda hoje,
Jesus, Deus ainda muda, ainda cura, perdão, ainda cura as pessoas, né? Nada mudou. A gente pode pensar, será que Jesus antigamente é o mesmo de hoje? Com certeza. Ele não muda, ele continua curando, a gente continua intercedendo por outras pessoas. Só que Jesus faz de acordo com a vontade dele, porque ele sabe o propósito de tudo. Então, às vezes, você pode estar perguntando, tia Rayane, por que Deus não cura certas pessoas? É uma boa pergunta, não é? Mas a gente tem que confiar no plano de Deus. Vamos lá, eu tenho um plano. Eu quero estudar minha casa, faculdade, me formar, meu trabalho, mas aí Deus quer algo diferente para mim. Você presta atenção, você não tem certeza que Deus tem o melhor pra gente? E se o melhor dele não for o que eu quero? O que você quer? Vamos lá, você quer ir pra escola de manhã, chegar, comer, descansar e depois brincar. E se Deus não quiser isso? Quiser que você faça outra coisa totalmente diferente? Mesmo assim será o melhor para você, porque ele sabe o que é melhor para você. Então isso tá também nas doenças. As pessoas dodóis, às vezes Deus leva embora para morar com si. Às vezes as pessoas tava na hora de chegar o momento dessa pessoa. Você já perdeu algum parente seu ou alguma pessoa muito próxima sua? Então, chegou um momento que Deus quis que ele fosse morar junto com ele no céu. Então, assim, temos que ter fé que todas as coisas cooperam, que todas as coisas que acontecem é para o nosso bem. Então, até mesmo a doença, Deus cura, ele continua sendo o mesmo, ele continua usando os médicos, ele deu sabedoria aos médicos para curar a gente. Às vezes você vai levar uma injeçãozinha no braço, no bumbum, ou seja, gotinha. Os remédios, ele continua sendo o mesmo. E às vezes ele não pode curar, mas ele leva para morar junto consigo aqueles que amam a Deus. Capite? Vamos lá. Depois de curada, a sogra de Pedro preparou uma gostosa refeição para Jesus e seus ajudantes. As doenças nos impedem de servir a Deus, mas Jesus quer nos curar. Então olha só, gente, depois que ela foi curada, ela estava muito alegre e ela foi preparar uma refeição bem gostosa. A Bíblia diz que naquele dia várias pessoas trouxeram seus parentes e seus amigos até a casa de Pedro para que Jesus lhe tocasse. Então essas pessoas, essa multidão que iam atrás de Jesus, tinham fé também, que Jesus também ia curar essas pessoas. Vamos lá. Muitas pessoas estavam doentes, outras estavam oprimidas pelo diabo, mas bastava uma ordem de Jesus e o tocar de suas mãos para as pessoas serem curadas e libertas. E tinha que ter fé, né, gente? Então, aquelas pessoas que estavam indo atrás de Jesus para querer uma cura, é porque elas acreditavam que Jesus era a pessoa certa, era a única pessoa que podia salvar. Então, por isso que eles iam lá e criam que se Jesus pelo menos tocasse na pessoa, ela ia estar curada. Imagina, você tocar num homem que só tocar na partezinha da blusa dessa pessoa, você vai ficar curada, vai ficar bem vivo. Imagina, é uma pessoa muito poderosa, né? Então, assim, Jesus é assim. Ele é muito poderoso, ele fez muito milagres quando ele estava aqui na terra como homem e continua fazendo milagres mesmo estando no céu. Muitas pessoas estão, eu falei, né? Jesus tem poder sobre as doenças e até sobre a morte. Então ele tem poder por tudo. Que nem eu expliquei antes para vocês, professora. Então quer dizer que se a pessoa morreu é porque Jesus perdeu? Que Jesus não conseguiu curar? Não. Quer dizer que ele quis que a pessoa fosse embora. Quis que a pessoa fosse embora da terra. Porque quando a gente vai morrer, nós cristãos, quando a gente morre, nós vamos pro céu, morar com o Papai do Céu. Rimou, hein? Vamos lá. Certa vez, Jesus estava indo em direção à cidade chamada Naim. Uma grande multidão seguia Jesus. Olha, outra multidão. Quando estavam chegando bem perto da cidade, várias pessoas seguindo o enterro. Era o filho de uma mulher viúva que havia morrido. Será que Jesus podia fazer alguma coisa para essa mulher? Então,
Jesus estava com uma multidão, como sempre tinha uma multidão atrás dele, que eles queriam também ser curados, queriam ver os milagres de Jesus. Então, certa vez eles estavam viram um enterro passando e viam uma mulher viúva que seu filho tinha acabado de falecer. Então, vocês acham que Jesus podia fazer alguma coisa para esse menino, para aquela mulher, aquela mãe desesperada? Eu creio que sim, que ele é todo poderoso. Vamos lá. Jesus, vendo o sofrimento dela, disse: não chores. Depois Jesus foi até o caixão, o tocou e disse: jovem, levante-se. Na mesma hora, o jovem voltou a viver e se levantou. Jesus tem poder até sobre a morte. Então, pessoal, ele pode curar um enfermo, ressuscitar os mortos e matar quem ele quiser. Mas, Kátia, matar? Sim, ele pode matar. Então, a gente tem que parar pra pensar, matar. A gente não tem que ver uma coisa tipo, ai meu Deus, matar. Não, tá nos planos dele. Se a pessoa foi a óbito, se a pessoa faleceu, quer dizer que estava nos planos de Deus e que foi o melhor assim, entendeu? Então, da mesma forma ele pode ressuscitar dos mortos. Ó, esse jovem, ele ressuscitou, com certeza a mãe ficou super feliz, mas da mesma forma ele não podia, ele talvez não quisesse ressuscitar. Então, quando Deus não quer algo que a gente não quer, que a gente quer muito, por exemplo, que perder um parente próximo e o Deus que eu sirvo pode fazer isso, por que ele não fez? É porque a gente está falhando na nossa fé. Eu sei que é muito difícil porque a gente é pecador, então a gente vai pensar como? A gente vai pensar reclamando, sempre murmurando, mas é aí que Deus toca no nosso coração, que causa todo aquele ressentimento de que a gente errou e que a gente ora para pedir perdão a Deus. Vamos lá, com certeza a mãe daquele jovem ficou muito feliz e a notícia de que havia acontecido se espalhou por toda a região. Todos puderam saber o quanto Jesus é poderoso. Jesus curou muitas pessoas, libertou muitos endemoniados e também ressuscitou alguns mortos. Vamos glorificar a Jesus pelo seu poder? Jesus é poderoso e cura qualquer doença. Quando você ou alguém de sua família estiver doente, ore, peça que ele cure. Então, a gente tem que ter fé, que não vale a pessoa só falar, eu acredito, aquele acredito que não é acreditando. Aquele acredito que é só te falar, você tem que ter fé. É fé que vai mover as montanhas, é fé que vai curar. Olha essas pessoas, eu coloquei um exemplo aqui, um cego, outra mulher enferma, um homem enfermo também. São historinhas que você pode ver na Bíblia. Pergunta pra mamãe e papai se eles sabem quais são essas historinhas aí. E essas pessoas todas tiveram fé. Eles acreditaram que Deus curou, que Jesus pode curar, e eles foram curados pela fé deles. Então, se você quer ter fé, você ora, você pede que Deus aperfeiçoar a sua fé e que quando você estiver enfermo, você não possa pensar com o seu coração pecador, mas sim com o seu coração abençoado por Deus. Ok, crianças? Olha, essa foi a aula de hoje. Foi bem pequenininha e muito bacana, mas cheia de bênção pra gente aprender. Então, vamos para atividades? Uma atividade da classe 1. Vocês vão... Número 1, ajude Jesus a chegar até a casa de Pedro. Vão fazer aí. Depois, no último slide, eu passo as respostas. A2, pinte as figuras que mostram o que pode nos ajudar a ter mais saúde. E depois, pinte o espaço marcado com X e descubra quem tem poder para curar todas as doenças. Então, por enquanto, pausa o vídeo, vou fazendo aí, depois você coloca no final do slide que vai ter a resposta para vocês, tá bom? Classe 2, a revistinha é diferente da aula que a gente teve hoje. Então, vocês receberam a imagem e essa imagem aí é Jesus curando a sogra de Pedro. Então, vocês vão pintar, tá? Bem bonitinho. Se quiserem colocar crepom, quiserem decorar da forma que vocês querem, só me manda foto no final, tá bom? Porque a gente quer ver o resultado. Vamos lá. Agora,
o gabarito, as respostinhas das crianças da classe 1. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, o caminho, tá vendo? A parte do número 2 e a parte do número 3. É bem fácil, pessoal. Se você não conseguiu, dá uma pausa, peça ajuda para o papai e para a mamãe, ou manda mensagem para a tia Rayane e a tia Jace, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos se despedir numa oração breve e com muita fé. Fechamos os olhinhos? Papai do céu, te agradecemos por mais uma aula, graças a Ti. Senhor, te pedimos, Senhor, coração com mais fé nos livramentos, nas curas e na confiança também até das mortes. Senhor, que possamos acreditar no que nós não vemos e o que vemos. Que possamos ter mais fé em Ti e que possamos saber que tudo que o Senhor faz é perfeito e agradável. Em nome de Jesus, amém. Beijo pra vocês, gente. Até a próxima aula com a tia Jace.